Vamos dar uma olhadinha nos gols da Série B, né? A rodada tá movimentada. O Mirassol perdeu um pouco o contato com o G4 com a derrota para o Guarani no Brinco de Ouro. Bruno José colocou o Bugre na frente. Na volta do intervalo, Guilherme Biro ajeitou de cabeça na área e Thalisson Kelvin chegou a empatar para os visitantes. Só que a 5 minutos do apito final, Bruno Mendes resolveu arriscar o chutaço e garantiu o triunfo do Guarani na 7ª colocação da segundona, 2-1. Logo atrás do Bugre e também no Mirassol, ou seja, em 8º lugar, aparece o Juventude do técnico Thiago Carpini, que se deu bem na passada pelo Estádio do Café em visita ao Londrina, o primeiro integrante do Z4. Depois do gol de falta de João Paulo, Daniel Cruz igualou a parada numa sobra de bola na área. Tentou Rodrigo Rodrigues, sobrou Daniel Cruz! E 2 minutos mais tarde, num cochilo da defesa do Londrina, Vini Paulista bateu a carteira de Iago Dias e ele mesmo assinou a virada do Juventude 2-1. Em nono na tabela, o Ceará, no Castelão, não conseguiu superar o 18º Avaí e entrou em crise. Eric desperdiçou um pênalti diante do goleiro Alexander com 28 minutos de bola rolando. No final, por conta da falta em Vitor Gabriel e o consequente segundo cartão amarelo, Natanael acabou expulso, deixando o time catarinense com 1 a menos em campo. Nem assim os donos da casa conseguiram mudar o placar. 0-0, pressão, vaias no final e o técnico Eduardo Barroca não é mais o técnico do Ceará. Foi demitido e Guto Ferreira vai assumir o vovô. Meio da tabela de classificação, o Atlético Goianiense tropeçou diante do Lanterna ABC em Natal, cobrando o pênalti que ele mesmo sofreu e causou a expulsão do goleiro Diego Loureiro. Tony Anderson marcou para a equipe potiguar. Porém, quando parecia que o ABC chegaria à 2ª vitória na competição, Felipe Garcia deixou o cotovelo no rosto de Heron, cartão vermelho para ele. E no 10 contra 10, aos 58 do segundo tempo, o Dragão chegou ao empate num vacilo do goleiro Simão. Ayrton rolou e David Braga definiu 1-1. E para fechar, fora de casa, agora a 15ª colocada Ponte Preta respirou um pouco mais aliviada em relação ao Z4 ao bater o 13º Ituano. 1-0, gol de Paulo Baia, fim do jejum de 4 jogos sem vitórias da Macaca, e foi isso. Falando um pouquinho dessa rodada, né? O importante foi o Vitória ter voltado ao G4. Daqui a pouco a gente vai analisar o jogo do Rubro Negro. O Ceará teve aí o Barroca demitido, né? Que é um treinador que estava sendo muito contestado por lá, inclusive. E a gente vê essa movimentação de G4, principalmente. O Mirassol vacilou, bom para o Vitória, porque dá uma afastadazinha, né? Mas realmente a gente tem dito sobre a importância de não desperdiçar pontos, porque a Série B está bem competitiva, né? Assim, no ano passado nós tivemos uma Série B, onde você tinha Sport, Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. 5 para 4 subir. E a gente viu que desses 5, 4 desses subiram. Nessa Série B, na minha modesta opinião, como diz o Edson Marinho, o pai, na minha modesta opinião, essa Série B teria que ser para Sport, Vitória, Atlético de Goiás e Ceará. E a gente não está vendo isso acontecer. O Vitória fez a sua parte, fez a sua gordura. Essa vitória que aconteceu ontem foi altamente importante para poder dar continuidade ao projeto, que a gente sabe que o futebol, ele vai, né, dentro dessa competição tão difícil como ela é, e com tantas rodadas, o time vai ter os seus momentos de altos e baixos, e o Vitória, na hora que saiu do G4, não na rodada, mas em algum momento que ele saiu, ele retornou. Então isso foi muito importante. E o que a gente pode perceber também é que o Vitória, apesar de ter esses reclames a partir de agora que a gente já está tendo, pelo seu comportamento, a minha visão, a minha filosofia com relação a ele se manter dentro do G4 permanece. Porque eu não estou vendo um Atlético de Goiás, eu não estou vendo um Ceará ainda dizer para que veio. Então essa rodada de ontem deu para confirmar isso. Dessa forma que a gente está vendo essa competição de Série B para o Vitória, que ganhou no momento certo e a hora é essa de dar continuidade. A gente não percebe nenhuma equipe, né, com a capacidade de se distanciar muito das outras. Então eu percebo assim, tem um bloco de 8 times que eles vão
até as últimas rodadas ali brigando pela classificação. O importante é que você fique de preferência entre os 4 primeiros e longe do 5º colocado. Mas eu acho que 6, 8 equipes vão ter força para buscar essas vagas. O Vitória deu uma oscilada, mas retornou ontem, que foi assim primordial, até para tranquilizar o trabalho, para o Léo Condé consertar os erros. Daqui a pouco a gente vai abordar sobre o jogo, mas você aprimorar as qualidades e consertar os defeitos num ambiente favorável é muito melhor, né? Porque as convicções deles estarão mais firmes, os atletas também têm um feedback melhor, todo o ambiente favorece. Então vencer sempre tranquiliza, ele traz além dos pontos outros benefícios, né? E o Vitória vai dar ainda algumas osciladas, vai ganhar e perder, porque a competição é de 38 jogos, mas não pode sair daquele bloco de clubes ali interessados em subir. O Sampaio Corrêa com a equipe de ontem, a equipe de meio de tabela. Se o Sampaio for 5º ou 6º colocado, não há catástrofe nenhuma no Maranhão. Eles vão entender como uma boa campanha. Para o Vitória, para o Ceará, essas equipes que você citou, a torcida e a tradição cobram que ele suba, né? Então o Vitória tem que andar ali esperto para não fugir desse alvo que é a Série A. Não, e importante o que vocês estão destacando, principalmente pensando na tabela do Vitória daqui para frente, né? Se a gente pensar do 8º colocado até o 1º, o Vitória vai enfrentar 4, né? Vai enfrentar o Sport, vai enfrentar o Vila Nova, vai enfrentar o Novo Horizontino, vai enfrentar o Juventude também, que é o 8º nesse momento. Então o Vitória que ganha contra o Sampaio Corrêa, e que bom que venceu. E o jogo que tinha uma pressão muito grande, porque o Vitória ali, quando tomou o primeiro gol, estava fora do G4. O Vitória conseguiu se recuperar, venceu a partida e novamente ficou no G4, né? Então isso é muito importante. Agora sim, para mim o melhor futebol da Série B até aqui é o do Sport. O Sport tem jogado futebol interessante, tem feito boas partidas, né? Inclusive o Luciano Juba, o Wagner Love tem sido destaques, um time muito bom que deve confirmar o acesso para a Série A. Olha